Olá pessoal, hoje eu trouxe um tutorial de um Smokey Eye, que foi a maquiagem que vocês escolheram na eleição que eu fiz no Face. Para começar eu vou aplicar um primer, esse primer é da NYX, na cor branca, em toda a pálpebra. Vou espalhar bem direitinho, eu gosto de aplicar sempre com um pincel. E eu vou começar usando um pincel bem macio. E eu vou começar aplicando uma sombra marrom. Essa sombra que eu estou usando é a sombra Corduroy da MAC. E vou espalhar essa sombra por todo o côncavo. Em seguida, eu vou retocar o primer que eu apliquei na pálpebra móvel. E a primeira sombra que eu vou usar é a sombra Beach Sand da Milani. É uma das minhas sombras preferidas, eu uso em praticamente toda a maquiagem. Ela é um tomzinho perolado, com bastante brilho e fica linda para fazer esse pontinho iluminador no canto interno dos olhos. Eu vou aplicar com um pincel, um aplicador de esponjinha. E a sombra preta que eu vou usar é a sombra Blackout, da paleta da Urban Decay, a Smoked. Tem uma sombra preta que eu gosto bastante, que é a sombra cor 18 da Vult, se eu não me engano. Ela é bem baratinha e tem uma qualidade muito boa. E eu vou aplicar bastante sombra. No caso da sombra preta, se você ficar com dó e passar muito pouquinho, em pouco tempo ela vai começar a ficar falhada, vai acumular na pálpebra, nas dobrinhas da pálpebra. E eu vou tomar o cuidado de esfumar bastante com essa primeira cor. A segunda sombra que eu vou usar ainda, na verdade, é a Corduroy da MAC, e eu vou pegar um pincel menor, mas também bastante macio, e vou desfazer aquela marcação que estava no côncavo, fazendo movimentos circulares, movimentos de vai e vem, esfumando toda essa sombra. Por causa da iluminação, vocês vão reparar que eu aplico marrom, e por causa da luz vocês quase não percebem isso. Mas um pouquinho mais adiante a imagem vai ficar um pouquinho melhor. Mas vocês podem observar que nos momentos em que a minha mão faz sombra, dá pra ver direitinho o esfumado. O que eu vou aplicar agora é uma sombra em pó, na verdade um pigmento da Coloss. Ele é todo peroladinho, mas é muito parecido com aquele glitter do Boticário. E eu vou aplicar em cima dessa sombra perolada. E para iluminar, eu gosto de uma sombra, no caso do Smokey Eye, eu gosto de uma sombra com um pouco mais de brilho, vamos dizer assim. Essa que eu usei é uma sombra da Marquette, mas eu não sei dizer para vocês a cor. Em seguida, usando o fixador de glitter, o fixador de sombras do Duda Molinos, eu vou aplicar o glitter preto. Esse glitter é da Audrey Cassati. É um glitter mais fininho, então vocês têm que tomar cuidado em passar uma quantidade exata de primer para ele não ficar caindo depois. O glitter eu aplico dando sempre batidinhas. Muitas meninas perguntam para mim: ah, mas eu compro glitter, eu coloco e ele não fixa. É porque vocês não estão usando o fixador adequado. Para fazer a correção da sobrancelha, eu vou usar uma sombra marrom. Essa sombra é a Brownstone, do Duda Molinos. E usando um pincel chanfrado, eu vou fazer todo o preenchimento. A correção da sobrancelha também faz toda a diferença. Em seguida, eu gosto de fazer aquele contorno ao redor de toda a sobrancelha. Eu estou usando um corretivo, mas também pode ser base. Mas é importante esfumar bastante esse corretivo para não ficar nenhum tipo de divisa. Em seguida, eu vou passar aquela mesma sombra que eu usei na sobrancelha, rente aos cílios inferiores. Eu estou usando um pincel de precisão. E agora eu vou aplicar a máscara. Essa máscara é a Rocket, da Maybelline. E eu vou aplicar bastante para ficar um cílio bem bonito, um cílio bem de boneca. Reparem que eu fico um tempão fazendo isso. Eu gosto sempre de preparar os olhos primeiro, pessoal, justamente por causa dessa quantidade de produto que cai embaixo. Então, se eu preparo a pele primeiro, eu vou ter um trabalhão depois. Então, eu prefiro começar pelos olhos. Para iniciar a correção da pele, a preparação da pele, eu vou usar um corretivo. Esse é um corretivo da Kryolan.
E eu gosto de usar sempre, eu gosto de aplicar sempre usando um pincel, de preferência macio. Eu vou aplicar em toda a região que precisa de uma correção um pouco mais pesada, no caso a olheira. Em seguida eu vou usar a base. A base eu gosto de aplicar com um pincel bem macio, esse é um Kabuki da Sigma. E eu nunca esfrego muito a base na pele, eu prefiro dar batidinhas, eu acho que fica mais bonito e ao mesmo tempo mais natural. Essa base que eu estou usando é uma base da Revlon. Em seguida eu vou fazer a finalização dessa maquiagem usando um pó facial. Esse é um pó translúcido, então ele não acrescenta cor, ele vai só matificar a pele. Eu esqueci de colocar o momento em que eu aplico o blush. Se eu não me engano, o blush que eu usei nela é um blush da Milani também. É um bem bronzeadinho, mas por causa da iluminação vai ficar difícil de ver. O batom que eu vou passar nela é o meu batom novo, um batom da MAC lindo que se chama Vegas Volt. Ele é um tom de coral, muito bonito. E vale dizer que no caso do Smokey Eye, vale qualquer cor de batom. Desde um batom nude, até um batom vermelho, rosinha, até um batom vinho, se você for um pouco mais ousada. Eu gosto de aplicar sempre usando o pincelzinho também. O pincel para aplicar batom, ele deixa a aplicação mais precisa, o contorno fica bem bonito. E essa é a maquiagem pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz quando vocês escolheram essa maquiagem, porque ela é realmente uma das mais pedidas. Se vocês gostaram do tutorial, se vocês querem que eu continue fazendo, não deixem de curtir, compartilhar e espalhar para as amigas. Obrigada por ter assistido, um beijão!